A Revolução Industrial foi um processo histórico que acarretou consequências das mais diversas em vários âmbitos diferentes. A gente pode citar, por exemplo, que a Revolução Industrial transformou o modo de produção, primeiro da Inglaterra, depois das sociedades em geral. O modo de produção capitalista acabou se tornando um fruto dessa Revolução Industrial que se enraizou numa série de países. Além disso, a gente pode falar que a Revolução Industrial, muito por essa mudança na estrutura produtiva, ela vai ensejar, ela vai gerar novas relações sociais, especialmente as que tangem a lógica da burguesia e do proletariado. A relação entre esses dois segmentos sociais é um fruto da Revolução Industrial bastante marcante. A Revolução Industrial vai ainda criar um mundo muito mais urbanizado, um mundo onde as cidades elas ganham um espaço muito maior em relação ao campo. Primeiro, que a produção industrial é tipicamente uma produção urbana. Segundo, que as cidades começam a aglutinar pessoas, trabalhadores, novos segmentos sociais, com o seu crescimento. E a Revolução Industrial ela vai gerar um impacto no âmbito ambiental. O impacto ambiental da Revolução Industrial ele é muito sensível também. Afinal, o homem ele nunca teve uma atitude em relação aos recursos energéticos tão predatória quanto no pós-Revolução Industrial. Alguns autores, inclusive, gostam de dizer que a Revolução Industrial vai inaugurar o Antropoceno, o período histórico no qual o impacto ambiental gerado pelo homem é um impacto ambiental muito superior ao de outros períodos e assume um caráter predatório, um caráter que vai acabar pouco a pouco levando ao esgotamento de determinados recursos. Hoje em dia, anos 2000, a gente está passando por um momento onde o mundo discute muito o aproveitamento de recursos energéticos, a preservação ambiental e etc. Mas esse discurso ele não existia lá no século XIX, quando a Revolução Industrial ela foi processada, quando ela se instalou. Naquela época as pessoas não discutiam impacto ambiental, não discutiam poluição, não discutiam uso de recursos naturais, nada disso. Então a gente passou quase 2 séculos aí de industrialização sem que houvesse uma discussão ambiental mais séria. O impacto disso, evidentemente, é o aumento de como o homem vai usufruir desses recursos energéticos, muitas vezes de forma predatória, de forma a esgotar tais recursos. A nossa questão vai trabalhar exatamente isso. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividade rudimentar e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas as seguintes consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas ao período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem, letra A, a erradicação da fome no mundo. Essa, evidentemente, está errada, Hoje em dia a gente passa por um momento onde a fome ainda é uma realidade para muitas pessoas, para milhões de pessoas no planeta. Então a Revolução Industrial ela não teve aí esse papel. B, o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas, é exatamente o contrário, as áreas urbanas crescendo cada vez mais, o mundo é cada vez mais urbano, cada vez menos rural, então a B está errada. C, maior demanda por recursos naturais, entre os quais recursos energéticos. É o nosso gabarito. A gente aumentou a demanda por recursos energéticos, principalmente no século XIX, recurso energético carvão, no século XX, final do século XIX, início do século XX, até o dia de hoje, recursos energéticos como o petróleo, por exemplo, como o gás natural, entre outros. Mas a gente aumentou a nossa demanda por recursos energéticos, se tornaram um elemento extremamente importante, não só economicamente, mas geopoliticamente para vários países. Até hoje, países que possuem, por exemplo, grandes reservas de petróleo possuem uma força econômica e política muito grande no cenário internacional. Nosso gabarito, portanto, a letra C. A D fala em menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura, o que, evidentemente, não tem sentido. Cada vez mais a agricultura usa de novas tecnologias, novas invenções, para melhorar a sua produtividade. Então, novos adubos, novos corretivos são uma realidade, essa é completamente errada. Fala em contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário, o que também não é uma realidade. A Revolução Industrial aumentou a oferta de emprego no setor da produção industrial, não no setor primário, que é o setor da agricultura. Então a letra E ela também está errada, mais uma vez, nosso gabarito, letra C.